A solução para resolver o problema do planeta exige que nós deixemos de lado a ideia do individualismo. Mas as pessoas resistiam. E por isso essa questão do meio ambiente foi colada na esquerda, né? E aí você vê, por exemplo, toscos e ignorantes, como nós temos aí por toda a internet, fazendo lives falando sobre o problema que os comunistas criaram no meio ambiente, né? Esse internacionalismo comunista que quer fazer com que o capitalismo seja atacado. Por que essa gente pensa assim? Porque a solução para o problema do meio ambiente no mundo passa necessariamente pela reavaliação da ideia de individualismo. Sem você reavaliar isso, o planeta não sobrevive. Então eu tenho o direito de botar o meu lixo de qualquer forma, de não separar, de gastar o que eu tenho. Sim, mas isso aí está levando o planeta à destruição. Dane-se, esse é o meu direito. Quando chega a pandemia, essa noção de individualismo tem um segundo ataque muito forte, que é o que nós estamos vendo hoje no mundo, que a gente começou essa live falando dela e vamos terminar dela falando dela, já passamos para a gente poder conversar. Quer dizer, as pessoas se acham no direito de não se vacinar. E não só não me vacinar, mas atacar quem vacina. Destruir vacina. Né? Desestruturar politicamente todas as instituições que lutam pela vacinação. Por quê? Porque é meu direito individual. Não, mas o pacto da imunização ele é coletivo. Se nós não tivermos uma quantidade muito grande de pessoas vacinadas, vai continuar acontecendo aí pandemias para todos os lados. A solução para os problemas da pandemia é um comportamento que leve em conta os interesses do coletivo por sobre os individuais. E nós estamos vendo a briga que isso está rolando no mundo hoje. De tal sorte que nós temos um idiota de um ministro da saúde que diz que às vezes é melhor perder a vida do que a liberdade. Ou seja, você não precisa se vacinar, né? Você tem a liberdade de não se vacinar. Se você morrer, é melhor isso. Mantenha a sua liberdade. Afinal de contas, né, para o nosso ministro, se você perder a vida, mas não perder a liberdade, ali adiante você recobra a vida, né? Você consegue a vida de volta. Você continua lutando, né? Olha a loucura desta criatura. Tá? E, de novo, a questão do individualismo está na base disso. Os direitos individuais, tais quais pensados no século XX, arquitetados lá no final do século XIX, mas condensados no século XX, são hoje, em grande parte, todo o problema que nós vivemos no mundo. São eles que impedem as transformações das matrizes energéticas para permitir que nós tenhamos sociedades que sejam sustentáveis. São esses interesses individuais que pesam nos processos de transformação política para que nós deixemos esse nacionalismo idiota de lado e comecemos a pensar globalmente. É essa questão individualista que pesa na hora de você dedicar recursos de forma maciça para uma educação pública, porque é entendido que tudo que é público é ruim. É exatamente esse individualismo que está na base das críticas à posição do Estado, como se tudo que fosse do Estado é necessariamente pior do que o que está na iniciativa privada. A base de todos os nossos problemas é esse sentido de individualismo, que nós precisamos romper, que nós precisamos repensar, senão não vai ter planeta adiante, não é? E quero terminar esse nosso papo inicial exatamente num ponto interessante. No século XX, a discussão entre capitalismo e socialismo, ou capitalismo e as diversas formas de organização socioeconômica que eram diferentes do capitalismo, essa discussão era uma discussão ideológica. Era uma discussão que tinha uma raiz ideológica. Você escolhia o capitalismo ou escolhia o socialismo a partir das suas consciências. Então eu tenho determinado grupo de valores como essenciais, então eu me alinho a essas sociedades capitalistas liberais. Eu tenho outro grupo de valores de consciência, então eu me alinho às sociedades socialistas aos modos soviéticos. Eu tenho uma terceira forma de pensar, então me alinho em sociedades de democracia europeia, por exemplo, com outras características. Mas, enfim, eram questões morais em última instância.
como você pensava o mundo, como você entendia o papel das pessoas, o sentido da sua vida. Hoje, a discussão entre capitalismo e socialismo não tem mais nada de moral. A questão hoje é muito clara. O planeta não aguenta o capitalismo liberal de produção, expropriação e consumo como nós vivemos no século XX. Ele não aguenta por mais 40 anos. Hoje tem um imperativo que não é mais um imperativo ideológico, em que você podia passar horas discutindo filosoficamente se era mais importante a liberdade ou a igualdade, se era mais importante o livre mercado ou o planejamento da economia. Isso tudo acabou. Essa discussão hoje ela se torna obsoleta, porque nós estamos com um carro sem freio indo em direção a um precipício. E a gente está discutindo efetivamente qual é o melhor lugar no carro para a gente sentar, se é na esquerda ou na direita. O troço está indo em direção ao precipício e a gente está aqui discutindo essa bobagem, dizendo, não, mas eu prefiro olhar pela direita, eu prefiro olhar pela esquerda. O imperativo hoje que nos faz necessariamente ter que pensar nesses problemas é a questão do planeta. Derivada dela está, obviamente, a pobreza que não se exterminou no século XX, a diferenciação social que se dizia que uma vez que o capitalismo se tornasse mundial, essa diferenciação tenderia a diminuir, ela só cresce. Concentração de riqueza só cresce.